horas da tarde, vá dormir ou passear, ao sol, de guarda-chuva aberto. Mesmo sendo atos absurdos e sem saber por quê, ele o fará e procurará uma justificativa, se interpelado por alguém, por meio da racionalização. Dirá, por exemplo, que estava com sono, que julgou estar chovendo, etc. Onde ficou arquivada a ordem de onde partiu o impulso para obedecê-la se não a consciência do fato? No inconsciente, o qual, assim, agiu sobre o consciente e, mais ainda, sobre o comportamento. É altamente esclarecedor o seguinte trecho de Delano: Espiritismo perante a ciência. Entre as experiências de Richet, é preciso citar a seguinte, que é a mais característica. A paciente está adormecida. Diz ele, virá em tal dia, a tal hora. Acordada, ela tudo esquece e pergunta, quando quer que eu volte? Quando puder, em próximo dia da semana. A que horas? Quando quiser. E regularmente, com uma pontualidade surpreendente, ela chega no dia e hora indicados. Certa vez chega a hora exata, com um tempo horrível. Não sei, realmente, por que vim, disse ela. Tinha tanta gente em casa, corri até cá e não tenho tempo de ficar. É um absurdo, não compreendo por que vim. Será um fenômeno de magnetismo? De outra feita, esta senhora chega também à hora prescrita e confessa que não sabia, antes de se pôr a caminho, para onde ia. Evidentemente, ela obedece, aqui, como a uma ordem imperativa. De nada lembra-se, ignora, absolutamente, o que lhe ordenaram durante o sono e, entretanto, obedece. A lembrança inconsciente, ignorada, persiste em estado latente e determina o ato. Será preciso, como diz Liégeois, desconfiar da inconsciência. Há um domínio absolutamente ignorado, que reclama um estudo aprofundado e muito curioso. É lícito, consequentemente, considerar que Freud veio preencher a referida lacuna, pondo a claro os conteúdos e processos do nível inconsciente. Não menos lícito é recordar que, em 1883, o autor espírita citado já reclamava a falta de tais conhecimentos. Hoje à nossa disposição, a única dificuldade é separar o ouro da ganga, o que faremos conforme os interesses em mira. Outra evidência manifesta da existência de processos inconscientes reside na percepção extrasensorial ou obtenção de conhecimento sem o emprego dos sentidos físicos. Que se trata de um processo inconsciente é óbvio pelo simples fato de que a pessoa nada sabe informar a respeito de uma imagem, se no pensamento recolhidos à distância visto os sentidos e o córtex cerebral não tomarem parte no fenômeno, mas ainda, certo grau de obscurecimento da consciência favorece a nitidez da percepção. Tal é o caso do logista norte-americano, Seleções, março de 1965, que sabia antecipadamente o que os seus fregueses iam comprar, mesmo antes de entrarem na loja, mas nada podia esclarecer a respeito e tampouco se preocupou com isso, embora tenha percebido, ao longe, o filho em perigo de afogamento e podido salvá-lo graças a tais poderes mentais, clarividência, percepção de objetos e acontecimentos fora do alcance dos sentidos, telepatia, recepção do pensamento alheio, precognição, previsão de eventos futuros. Ele apenas sabia que era capaz de perceber coisas extrasensorialmente e era tudo. Muitíssimas experiências espontâneas de percepção extrasensorial revestem a forma de sonho lúcido, isto é, consistem da recordação nítida do que o espírito livre vê realmente durante o sono. Vejam o sonho relatado pelo Marechal Victor Goddard, da Real Força Aérea da Nova Zelândia, Seleções, outubro de 1951. O desastre de avião, no qual tomou parte, foi descrito por outro oficial, com base num sonho que tivera, com detalhes espantosamente corretos. Este oficial assistiu ao que aconteceria dias depois, sonho premonitório, precognição. Se a experiência acontece em vigília, é natural crer que seja pelo mesmo mecanismo,
A percepção pelo espírito, de algum modo desligado momentaneamente dos sentidos físicos. Isto, porém, corresponde ao que se chama de mente inconsciente no encarnado, porquanto o material aprendido permanece em grande parte fora da consciência. Louise Heine, 1966, admite que, nos casos de percepção extrasensorial, haja volume amplo de informações no inconsciente que só pequena parte, fragmentária, alcance o conhecimento consciente, pois a passagem de um nível para um outro encontra apreciáveis barreiras, incluindo a repressão. Muitas vezes, apenas emoção associada aos fatos atinge a consciência, não raros sob a forma de impulso irresistível para fazer algo que não se pretendia, descer do trem, não viajar no dia marcado, ir para casa subitamente, etc. Delane, a reencarnação, transcreve os sucessos de uma sessão de sonambulismo, durante a qual o magnetizador propõe à médium Luísa, em transe, prestar auxílio a outra jovem, Sofia, que desejava adormecer. Luísa, inesperadamente, recusa, mostrando-se agitada com o pedido. Por fim, explica que odiava a outra em virtude de sérios danos que lhe causara em vida anterior. Ora, em estado de vigília, Luísa de nada se lembrava nem manifestava ódio. Logo, reminiscências e sentimento estavam sob forma inconsciente, ou recalcados, como diria Freud. Durante o transe sonambúlico dilatava-se a área consciente e ela entrava de posse daqueles materiais psíquicos normalmente inacessíveis. Prova-se, assim, por uma experiência espírita, que consciente e inconsciente são estados relativos de conteúdos e processos mentais. Livre o espírito, cresce o consciente, preso ao corpo, restringe-se às necessidades da vida terrena, mas consciente e inconsciente interpenetram-se e influenciam-se mutuamente. Se o inconsciente pode determinar a conduta, o consciente pode controlá-la. E isto não é assunto para ser esquecido. Sendo, pois, verdade fatual a ocorrência de elementos inconscientes, vejamos algumas noções fundamentais propostas por Freud a respeito deles. Determinismo psíquico, ou causalidade. Tanto quanto no mundo físico, em que nos agitamos habitualmente, nada se passa em nosso mundo mental por acaso. A despeito das aparências, cada acontecimento ou fenômeno psíquico, um simples pensamento ou ideia, está relacionado com outro, ou outros, que o precedeu, ou que o precederam. Não há descontinuidades ou lacunas na vida mental. Todos os processos nesta desenrolados estão unidos uns aos outros como os elos de uma corrente. Assim, quaisquer desejos ou pensamentos, por exemplo, não podem ser acidentais, isolados, ao contrário, possuem sempre uma significação. O problema reside geralmente em descobri-la diante de uma situação. Quase sempre não sabemos o que provocou determinado desejo ou ideia e julgamo-lo sem importância, absurdos, etc. Na verdade, afirma a psicanálise, foram provocados por outros desejos, pensamentos ou intenções, dos quais ignoramos a existência. Assim enuncia o determinismo mental, toda ação ou movimento deriva de causa ou impulso anteriores. A tal fato, ou seja, a ausência de acaso no que se passa dentro do espírito, devem-se os esquecimentos e perdas de objetos. Isto é, esquecer e perder tem ligação com razões profundas e consistentes. O mesmo dar-se-á com os sonhos e os lapsos, atos falhados. Cada sonho, cada imagem onírica e cada lapso, falha de memória, decorreriam de acontecimentos anteriores registrados na mente e revelariam ligação significativa com as atividades desta. Segue-se daí que os sonhos não são oriundos do funcionamento incoordenado das várias partes do cérebro, conforme pensava-se antes, e que as trocas de palavras não são ocasionais. As distrações têm fundamento em desejos e intenções obscuros. Por exemplo, uma senhora morou sempre com a filha, com a qual se dá muito bem. Um dia a filha resolve morar só,
por necessidade de encetar alguns estudos e ficar perto do local de trabalho. A mãe demonstrou certo descontentamento, que procurou superar visitando-a muito a miúde. Uma feita, referindo-se ao apartamento da filha, comentou: "Lá onde eu moro." Isto, evidentemente, expressa o desejo não manifesto de continuar vivendo ao lado do rebento, do qual ela não tinha consciência quando disse aquilo. Quase sempre, porém, o sentido não é assim tão claro e o método psicanalítico foi criado justamente para trazer à luz materiais ocultos e que respondem por semelhantes lapsos, explicando também outras funções psíquicas. Hegemonia do inconsciente. Para Freud, a vida mental do ser humano não é governada pelas funções do que denomina consciência. Antes era como o dogma dar a esta primazia absoluta, doutrina enfraquecida no fim do século passado, como vimos. Provou ele que, de fato, os processos inconscientes são de imensa importância e significação no funcionamento normal e anormal da mente humana. Dizia mesmo que a consciência é um atributo ou qualidade secundária. Isto quer dizer que a maior parte do que transcorre dentro do espírito permanece ignorado do indivíduo. Ora, tal consideração liga-se intimamente ao princípio anterior. É precisamente o fato de tantos acontecimentos intrapsíquicos serem inconscientes que explica as aparentes lacunas da atividade mental. Toda vez que um esquecimento, distração, troca, pensamento, sentimento, etc., parece ao indivíduo não manter conexão com algum outro que ocorreu antes, realmente tem sua conexão causal com algum processo psíquico inconsciente. Esta causa ou motivo inconsciente poderá ser revelado pelo citado método de análise e, então, notar-se a que ela se encadeia com os fatos antes tidos como casuais. É o caso da senhora que mencionou a residência da filha como sendo sua. Se ela não fosse nossa conhecida, pensaríamos ter havido uma distração, mas o que dissera se unia perfeitamente ao seu desejo de morar com a moça, tempos antes expresso em voz alta várias vezes e, depois, esquecido. Por enquanto, não é possível observar diretamente os processos inconscientes. A técnica desenvolvida por Freud permite abordá-los de maneira indireta. Como é bem sabido, o essencial dessa técnica consiste em levar o paciente a enunciar, em voz audível, todos os pensamentos que lhe venham ao consciente, sem exercer sobre eles a menor censura, isto é, dar livre e despreocupado curso às associações de ideias, mediante o que muita coisa oculta vem à tona e o psicólogo pode descobrir o que se passa, até certo ponto, na profundidade da alma. E o que o paciente pensa e diz assim procede das ideias, motivos, desejos e intenções inconscientes. De sorte que são os efeitos destes que se examinam, expressos por meio de pensamentos, sentimentos e recordações do sujeito e das ações que ele põe em jogo. Essa técnica sofreu refinamentos nas mãos de Jung. Este não deixava o sujeito falar à vontade, mas enumerava certas palavras indutoras para que o examinando pronunciasse, a seguir, uma palavra, dita induzida, ou frase por ele evocada. Ao demais, media o tempo de reação. Uma palavra que citasse algo penoso custa mais a provocar reação. O material desenterrado por tal procedimento é de duas naturezas. 1. Lembranças, sentimentos, etc., que podem facilmente passar para a consciência mediante um esforço de atenção, constituindo os elementos pré-conscientes. 2. Lembranças, pensamentos, emoções, etc., que só com grande dificuldade se tornam conscientes, formando propriamente os elementos inconscientes, e que são mantidos fora da consciência por uma força repressora considerável. Somente após esta ter sido superada é que os processos envolvidos vêm a ser conscientes. Importa notar, contudo, que a qualidade de serem inconscientes de forma alguma elimina a sua influência, que é poderosa, sobre as funções mentais, sendo, além disso, tão complexos e precisos quanto os processos conscientes.
Fora do conhecimento lúcido existem processos mentais capazes de produzirem todos os efeitos dos pensamentos comuns, incluindo mesmo efeitos que se tornam conscientes como ideias sem que os próprios processos assumem a consciência. Daí o caráter dinâmico que se atribui ao aspecto inconsciente das atividades psíquicas. Segundo Freud e os seguidores, todo ato mental é inicialmente inconsciente, podendo assim permanecer para sempre ou passar para o consciente, caso não depare com resistências, espécie de censura, cuja ação será examinada adiante sob o título de recalque. Por isso, dizia ele, o que é inconsciente está recalcado, o que outros não aceitam, conferindo ao inconsciente amplitude muito maior, sobretudo os psicólogos jungianos. No caso referido da sugestão pós-hipnótica, sabemos de onde partiu a ideia que antecedeu a ação, isto é, conhece-se a origem do processo psíquico inconsciente, obediência a uma ordem, que provocou um efeito dinâmico sobre o pensamento consciente e o comportamento. Aceita-se que todo e qualquer pensamento e conduta tenham a mesma base, com a diferença de que não identificamos, sem profunda análise, as motivações inconscientes, visto que são produtos das experiências e elaborações individuais. Exemplo comum é da mãe extremosa que vive atrás do filho com 1000 pequenos cuidados, não permitido a ele um minuto de folga. Queixa-se ela, suspirando, do imenso sacrifício que faz, tendo de andar sempre com o rapaz para cuidar bem dele. Ora, ao observador é patente o desejo inconsciente de dominar e controlar a vida do filho, embora ela o negasse com raiva se lhe disséssemos tal coisa. Do antecedente, os psicanalistas concluem que a consciência revela a importância secundária, porquanto a maior parte da vida mental transcorre fora dela, e dizem que frequentemente ela não participa da determinação do comportamento humano. As atividades mais complexas, precisas e decisivas podem ser completamente inconscientes. Em conclusão, detém a hegemonia o inconsciente. Julga-se que pensamos e formulamos inconscientemente questões até muito complicadas usando os materiais arquivados no fundo da mente, o que influi no pensamento e na conduta. O botânico J. C. Willis, 1949, conta minuciosamente que escreveu grande parte do seu livro sobre a origem e a dispersão dos vegetais utilizando conscientemente resultados de deduções e predições que são, de fato, deduções feitas pelo uso da mente inconsciente. Depois de bem enfronhado num dado assunto, Willis esperava que as deduções emergissem espontaneamente, o que podia levar até 3 a 4 meses. À noite, em rápida sucessão, elas apareciam e eram anotadas em caderno imediatamente porque são fugazes e logo esquecidas. Depois, procurava, na literatura científica especializada, elementos comprobatórios da veracidade e precisão delas. E declara nunca terem falhado. Afirma haver anotado mais de 1000 em 10 anos de trabalho. Muitas eram predições porque nada tinham a ver com o trabalho em curso no momento e só foram úteis mais tarde. Esclarece ele, o autor aperfeiçoou continuamente a sua maneira de usar a dedução inconsciente, seguida de laboriosa verificação subsequente pelos fatos. Vê-se, por esse recente exemplo notável de fonte estranha à psicologia, que o inconsciente conserva materiais cognitivos em número muito superior ao depositado no consciente. A emissão de deduções prontas para o uso, que acontece com muita gente, indica que os conhecimentos absorvidos, durante longos anos de estudo, pelo botânico, foram realmente elaborados e ordenados no inconsciente. As fulgurações por ele anotadas não eram simples dados dispersos, mas dados combinados em conclusões. Parece ter havido um trabalho de indução, porquanto, após embeber o espírito em algum assunto, ele recebia um princípio elaborado congregando todos os dados dispersos. Em outro nível de conhecimentos, espiritual, podemos interpretar o fenômeno como procedente da atividade do espírito livre durante as horas de sono, quando goza de mais lucidez. Porém,
em estado de vigília, corresponde ao que se chama de inconsciente. Muitos exemplos deste tipo estão referidos na literatura. Além de Arago, outro famoso matemático incluído no caso foi K.F. Gauss, século XVIII, que adiantou ter recebido certa regra relativa à teoria dos números pela graça de Deus. O enigma resolveu-se como centelhas iluminativas, sem que ele pudesse explicar o que se passou. Outro ainda mais célebre é Henri Poincaré, da nossa época, que descreve como, numa noite insone, apreciava suas representações matemáticas colidindo dentro de sua mente, até que algumas fizeram sentido. Esclareceu: sentimos-nos como se pudéssemos observar o nosso próprio inconsciente em ação e atividade inconsciente tornando-se parcialmente manifesta a consciência, sem perder seu caráter próprio. Delany transcreve vários exemplos. O supramencionado dá razão a Freud e discípulos quanto à natureza ativa do inconsciente. O problema é saber usá-lo regularmente, como no caso descrito. A maior parte da personalidade é formada por ele, já o dizia Delany. Dele promanam as nossas inclinações e a orientação geral na vida. O preocupar-se com o bem e procurar o caminho da elevação espiritual significa possuir um inconsciente algo iluminado. Deter-se no mal e querer a exaltação sensual é tê-lo muito animalizado. Portanto, o nosso modo de ser e de viver está em estreita conexão com ele, fato lógico por conter o inconsciente tudo quanto adquirimos no passado. O que fomos está ali conservado e o que somos agora é uma expressão disso. Não somos inteiramente governados, como máquinas, pelos impulsos emanados desse núcleo psíquico porque temos o controle consciente, que aceita, modifica ou rejeita os mesmos impulsos. Para Jung, o inconsciente é um repositório fabuloso de conhecimentos. Seus materiais e atividades procederiam do passado remoto, tendo sido herdados dos ancestrais, de sorte que em cada criança preexiste uma disposição psíquica funcional, adequada, anterior à consciência. Para nós, espíritas, basta substituir criança por vida, e eis aí a reencarnação. O consciente é efêmero e relacionado ao presente, produto de alguns decenos e dotado somente dos materiais da experiência individual. Ao contrário, o inconsciente é riquíssimo, traz materiais acumulados do passado coletivo, uma imensa experiência, porque reuniu as vidas do indivíduo, da família, da tribo, dos povos, inúmeras vezes, donde a designação de inconsciente coletivo, especifica de K.G. Jung. A consciência é um rebento tardio da alma inconsciente, bem como a vontade. Este ponto de vista jungiano é o que se harmoniza com a doutrina kardeciana, com a diferença de que esse acúmulo de conteúdos no inconsciente procede da experiência individual multiplicada por numerosas existências na carne, ou seja, através da reencarnação. Mediante esta adição explicativa, o resto é-nos adequado porque é produto de estudos aderentes à realidade e ligados à tradição doutrinária. N.B. Para dirimir possíveis dúvidas sobre o papel desempenhado, na vida comum, pelo inconsciente, convém acentuar que frequentemente não estamos de posse da consciência plena. Esta pode ser facilmente perturbada por irrupções de conteúdos inconscientes, que emergem na consciência como relâmpagos no céu sereno. Trata-se de fantasias que se expressam, no consciente, como impressão, opinião, preconceito e ilusão, podendo facilmente provocar angústia, apreensão e sentimento de incoerência. Muitas pessoas mostram-se parcialmente conscientes, mesmo na Europa, anota Jung. Inúmeras são anormalmente inconscientes, sabem o que se passa com elas, mas só imperfeitamente têm a representação do que fazem e dizem. Não conseguem dar-se conta do valor das suas ações, falam e agem sem pensar, como sob o comando de impulsos, que são forças inconscientes que assumam ao consciente para obter realização. Tomam consciência quando surge um fato inesperado que as traz de volta a si, quando se chocam com qualquer costume, um hábito solidamente estabelecido.
Se essa colisão tiver consequências penosas, faz-lhes luz no espírito, ficam sobressaltadas, conseguindo então notar os motivos de suas ações, e só assim tornam-se conscientes, nesses momentos afetivos. Daí a importância do egoísmo, esclarece Jung, a fim de tomar consciência de si mesmo. Nesse nível, o egoísmo tem um papel a desempenhar. Motivação inconsciente. Temos aqui a determinação inconsciente de ações e sentimentos. Há quem afirme que nada é completamente inconsciente, porquanto o sujeito sempre teria uma noção de qualquer fato que esteja em sua mente, ele apenas ignoraria a importância dos efeitos do mesmo sobre a sua vida. Ora, o que importa, diz Horney, não é só o conhecimento vago de uma atitude, mas sobretudo ter noção clara da força e da influência dessa atitude e entender as consequências e as funções que ela desempenha na conduta. A ausência de uma destas características significa que a atitude é inconsciente, ainda que haja traços de consciência dela, visto que os dois níveis mentais interpenetram-se e realizam intercâmbios. Mas uma tendência pode ser, de fato, inteiramente inconsciente. Por exemplo, há pessoas que parecem gostar de todo mundo e que afirmam isso categoricamente, contudo, percebe-se vez por outra que elas desprezam alguém sem o notarem. Há, pois, uma tendência oculta para humilhar o próximo. A existência de motivos inconscientes apresenta dois aspectos dignos de nota. O primeiro é o fato de que a não admissão de certos impulsos na consciência, repressão, não impede, como vimos acima, que eles continuem agindo ativamente. Segue-se disso que podemos estar aborrecidos, apreensivos ou deprimidos sem saber a razão, que podemos tomar decisões importantes ignorando as razões que nos conduziram a elas, que interesses, convicções, simpatias, etc., podem ter origem em forças desconhecidas do consciente. O segundo mostra que os motivos, aquilo que põe o indivíduo em ação, permanecem inconscientes porque temos interesse em mantê-los assim, em não tomarmos conhecimento consciente deles. Uma tentativa para descobri-los encontraria resistência porque poria em perigo algum dos nossos interesses, seria uma ameaça. As forças que constituem os motivos das nossas atitudes e condutas, impulsos, são de natureza emotiva e correspondem aos usuais desejos, necessidade, ânsia e paixão, conforme vários matizes e intensidades. Isto merece explicação mais alentada. A motivação inconsciente manifesta-se por meio de necessidades e impulsos. Comumente estas duas palavras são tidas como sinônimas, o que é prático porque a distinção é sutil e nem sempre definível. Em certos casos, no plano mental, é mais fácil aprendê-la mentalmente do que definir verbalmente. Um motivo para agir envolve, portanto, uma necessidade que exige satisfação e um impulso que objetiva obter a satisfação da necessidade. Necessidade é um estado físico ou mental que obriga a preencher determinada finalidade sem impelir ação. A necessidade de alimentar-se atende à finalidade de manter a vida, mas não leva a procurar comida. A necessidade de relações carnais objetiva atender à reprodução. O impulso é um estado de tensão gerado por um estímulo que põe o organismo em movimento para satisfazer a necessidade a qual se liga. Assim, uma pessoa não come porque tem a necessidade, muitas sabem que a têm e não querem ou não podem comer, come por sentir-se impulsionada por um estado de excitação central que a leva a procurar meios de satisfazer a necessidade. Cessado aquele estado, esta dá-se por atendida. Os impulsos são sempre psíquicos, mas as necessidades podem ser fisiológicas ou psicológicas. As primeiras mostram-se sempre mais fáceis de identificar e compreender. Temos necessidade de alimentar-se, impulso de comer ou fome, necessidade de beber água, impulso de beber ou sede, necessidade de ar, impulso de respirar, necessidade de relações carnais, impulso sexual, necessidade de afeto, impulso amoroso,
necessidade de saber e compreender, impulso exploratório, necessidade de satisfação afetiva, impulsos estéticos. A restrição ou privação põe em evidência a força do impulso e a intensidade do domínio que exerce sobre a razão. Impulsos não obviamente ligados à necessidade são o medo, a cólera, a excitação, a acentuação do estado de vigília, e a alegria, conhecidos como emoções. O medo e a cólera, evocados por um perigo real, parecem atender à necessidade de autopreservação, mas isto teria sido muito mais no passado do que hoje em dia, quando manifestam-se a toda hora sem motivo patente. É muito importante, no impulso, a experiência afetiva em função da qual a atividade determinada por ele prossegue ou é suspensa. Assim, comemos enquanto é agradável e paramos quando deixa de sê-lo. Um daqueles impulsos normais torna-se anormal quando a satisfação custa ser obtida, caso em que ele pressiona sem parar e leva a uma atividade exagerada. Aí temos, por exemplo, os excessos de cama e mesa. As necessidades de coito e de deglutição frequentes são, pois, devidas a impulsos prolongados por condições mentais anômalas. Os impulsos podem ser condicionados, ficando associados a certos estímulos que os despertam na hora apropriada. Determinados alimentos estimulam o impulso de comer em um parceiro adequado ou o impulso erótico, as duas coisas com amplas variações individuais. Quando um impulso foi posto em função repetidas vezes por um dado estímulo, este tende a tornar-se um sinal para despertá-lo diretamente. Por exemplo, se uma pessoa põe-nos zangados muitas vezes, a sua mera presença já nos deixa com raiva e até pensar nela é um aborrecimento. Vários telegramas desagradáveis acarretam apreensão só ao ver o carteiro. Se um alimento fez-nos mal algumas vezes, sentir-lhe o aroma leva a torcer o nariz ou a embrulhar o estômago. Os impulsos podem ser modificados pela aprendizagem, estudo e esforço consciente. Além das necessidades impulsos normais, com grande frequência a mente humana, desviando-se do rumo da normalidade no caminho evolutivo, cria ou desenvolve necessidades mórbidas e impulsos anômalos para atendê-las. Uns são acentuações e deformações de necessidades impulsos normais, segundo foi mencionado acima. Outros são inteiramente anormais, como o impulso sádico e o impulso suicida. Denomina-se impulso compulsivo ao que, em oposição ao espontâneo ou natural, tem de ser obedecido automaticamente, mesmo à custa dos interesses e sentimentos mais legítimos do sujeito, o que ele fará de qualquer maneira e sem medir consequências, isto é, indiscriminadamente. Por exemplo, impulsionado intimamente a disputar determinada posição, movido pela ambição compulsiva, ele usará o suborno, a mentira, a calúnia, inclusive a respeito de si mesmo, amigos e parentes. Os impulsos compulsivos, segundo Carney, são as forças enfermiças que iniciam e sustentam as neuroses, originando-se de sentimentos de incapacidade, insegurança, medo e hostilidade formados na primeira infância. Carney aplica a eles a designação de tendências neuróticas, impulsos destinados a atender a necessidades doentias do espírito. Acha ela que eles permitem uma espécie de ajustamento precário às condições do mundo e da vida quando se está dominado por medos, insegurança e isolamento, as condições mentais anômalas, então, não permitem lançar mão dos recursos normais de adaptação, cordialidade, cooperação, solidariedade, etc. Além disso, vários desses impulsos são contraditórios ou antagônicos, pelo que arrastam a pessoa em direções opostas com igual força, estabelecendo os conflitos mentais, próprios do estado neurótico da mente. Mecanismos de defesa contra impulsos. Segundo a teoria psicanalítica, a personalidade emprega uma série de recursos para impedir que impulsos perigosos ou inadmissíveis venham a emergir e criar situações de desajustamento com o ambiente. Muitas vezes, isto pode ser conseguido por meio de medidas simples, um esforço no sentido de desviar a atenção para algo interessante,
orientar a percepção noutra direção, estimular o aparecimento de outro impulso menos deletério, usar criações mentais fantasiosas, etc. Porém, sob o nome de mecanismos de defesa, Anna Freud, filha do criador da psicanálise, englobou, em 1936, vários processos inconscientes mais complexos que favorecem o relacionamento do indivíduo com o seu ambiente mediante o controle ou redução dos impulsos. São espécies de defesas que o sujeito desenvolve contra a percepção interior de suas próprias dificuldades, inferioridades ou lacunas psíquicas. Ele age como se quisesse preservar a estrutura do caráter em suas relações com os outros. 1. Recalque ou repressão. Foi o primeiro identificado por Freud e o mais importante. Consiste em impedir a penetração, na consciência, do impulso indesejável e de qualquer elemento desfavorável, recordações, imagens, cenas, intenções, fantasias de realização de desejos, as emoções associadas, etc., relacionado com ele. Há uma resistência automática à passagem desses conteúdos mentais para o nível consciente, dos quais a pessoa não guarda nenhuma noção. É como se não existissem simplesmente, pois o fenômeno é de todo inconsciente. Uma lembrança ou experiência recalcada está completamente esquecida, visto que a função da repressão é evitar o sofrimento afastando do conhecimento lúcido materiais cuja presença seria dolorosa ou desagradável para o indivíduo. Ela ocorre após uma luta íntima, subterrânea, conflito entre desejos e intenções, sexuais e agressivos, e valores morais e aspirações pessoais. No esquecimento temporário, o esquecido desloca-se para o pré-consciente mas volta ao consciente por novo esforço de memória. Não se deve confundir repressão com supressão. Esta é uma atividade consciente, de certo modo análoga àquela, mediante a qual se expulsa deliberadamente da consciência algum fato reputado desagradável. O sujeito declara para os seus botões: não vou pensar mais nisso, não vou me irritar à toa, etc. Em A Vida Continua, de André Luiz, encontramos os dois conceitos expressos assim. O homem tinha cenas do crime, cometido anos atrás, profundamente bloqueadas nos escaninhos da mente repressão. A mulher não permitia que a imagem de desiderio se lhe imiscuísse na lembrança supressão. Para Freud e os seguidores ortodoxos, o recalque só ocorreria na primeira infância, sendo a criança mais vulnerável do que o adulto. As experiências traumatizantes ocorridas na infância produziriam deficiências na personalidade e estas tornariam o indivíduo mais sensível a novos conflitos. Atualmente, muitos pensam que não há limite de idade para a repressão de derivados das experiências. O que de preferência sofre tal processo de exclusão são os aspectos do caráter capazes de suscitarem graves problemas no meio social onde o sujeito vive e atua. O recalque acarreta consequências sérias, pois gera-se um estado de tensão intrapsíquica entre algo que luta por emergir e algo que luta por impedir a emersão, o que provavelmente influi de modo permanente na personalidade. O processo é contínuo, visto haver sempre pressão constante para conseguir descarregar-se, impulso, ou alcançar a percepção consciente uma barreira a isso. O equilíbrio que se estabelece entre as duas forças opostas é instável e pode mudar a qualquer momento. Se a energia empregada contra o recalcado diminuir, ele poderá surgir claramente na consciência e comandar a ação correspondente à realização do impulso. Falhou a repressão, o que também ocorrerá se a energia do impulso aumentar. Em que situações costuma acontecer isso? Sempre que a vitalidade sofra redução. Nos estados febris e tóxicos e nos estados anormais da personalidade, delírios, quando o paciente move-se e fala de modo fora do comum. É bem notória a atuação das pessoas alcoolizadas que mudam fortemente de comportamento, revelando tendências eróticas ou agressivas que elas próprias desconhecem em estado sóbrio. Julgam os psicanalistas que o sono também origina e frequentemente diminuição da energia repressora,
permitindo a invasão do consciente por desejos e lembranças recalcados sob a forma de sonhos, daí as ações tidas como absurdas quando acordado. E ainda sonhar com ações que nos repugnam em estado de vigília, quando reprimimos os impulsos menos dignos. Já o grande S. Agostinho faz referência a esse tipo de sonho, nas Confissões, admirando-se profundamente de sonhar com desejos que não possui quando acordado. As tentações favorecem os impulsos ampliando as energias deles e, por isso, mostram o que somos, ou seja, aquilo que está gritando no porão da mente. Quando as restrições à emergência de qualquer impulso indesejável são severamente mantidas, a reação defensiva surge como ansiedade. Cada recalque reduz a integridade do eu, uma vez que certa parte dele sai de circulação, deixa de atuar em benefício próprio, e perde uma cota de energia, enfraquecendo-se. Logo, repressão em excesso é muito prejudicial, além da tensão que gera, a personalidade, a qual tem de lidar com o mundo exterior e com o próximo, por isso, comumente leva à enfermidade mental. A contenção de impulsos encontra apoio nas noções éticas e nos fatores ambientais. O destino deles depende do jogo dessas influências contrastantes, alcançar a gratificação, as várias maneiras desta processar-se, sofrer a repressão, fracassar a repressão, formarem-se conflitos produtores de neuroses, etc. Os elementos psíquicos inconscientes, que foram eliminados do consciente pelo recalque, continuam em atividade. Estão apenas impedidos de entrar em ação abertamente como pensamentos e atos pela constante oposição das energias postas contra eles. A comum sensação de culpa ou de remorso, sentida como penoso estado de tensão mental, seria uma consequência consciente da desaprovação pelo senso moral de uma atitude assumida sob comando de um impulso. A aprovação resultaria em sensação de paz e satisfação íntimas. O recalque acontece ser parcial, por exemplo, a recordação de um acontecimento pode permanecer na consciência sem qualquer traço da emoção associada. Há diversos graus de remoção da consciência e a influência do que é inconsciente sobre o consciente é relativa e variável. 2. Formação reativa. Este mecanismo de defesa consiste em tornar inconsciente uma atitude e fazer prevalecer, na área consciente, a atitude oposta. Por esse expediente, o sujeito objetiva abandonar alguma forma de comportamento inaceitável pela sociedade ou deter impulsos considerados perigosos, trocando-os por outros aceitáveis ou capazes de controlar os primeiros. Em casos de tal ordem, ocorre uma superacentuação do procedimento tido como benéfico. Dizem-nos que uma pessoa pode desenvolver grande ternura por animais ou pessoas com o objetivo, inconsciente, de controlar ou anular impulsos cruéis. O ódio poderá jazer sob a aparência afetuosa, a submissão ocultar a revolta, e assim por diante. Julga-se que a natureza de uma formação reativa seria determinada por aquilo que o eu teme como perigo, levando-o a reagir com ansiedade, se tem o impulso de odiar, fortalece a atitude amorosa, etc. Assim, um pacifista exaltado pode possuir fantasias mentais de maldade e defender-se pela acentuação da atitude contrária, benéfica. O fingimento ou hipocrisia é análogo, porém, posto em função pela consciência para ajustar-se transitoriamente às circunstâncias que julga venham favorecê-la. Segue-se que a formação reativa se distingue pelo exagero e compulsividade. O amor reativo, por exemplo, protesta muito, é espalhafatoso, extravagante, afetado. O sujeito não pode deixar de expressar o oposto do que sente realmente. O seu amor não é flexível e não se adapta às mudanças de circunstâncias. Tem de estar sempre em exibição, como se houvesse perigo do sentimento oposto subir à superfície. Também o medo de mostrar sentimentos ternos, considerados como sinal de fraqueza, leva a constituir um manto de dureza e excesso de masculinidade, gerando caricaturas de homens. São, pois, condutas exageradas,
o que não se pode ter como índice de normalidade. Exemplo notável do sujeito sempre afável e estimado pela ponderação e prestabilidade. Um dia, uma situação especial pôs a claro que tal aparência era uma formação reativa contra impulsos agressivos absolutamente insuspeitados. Certa feita, chamado para ajudar a conter um sujeito dominado por impulso homicida, que era seu conhecido, surpreendeu-nos exibindo forte reação agressiva, inesperada nele, que parecia uma rocha de calma. Ao chegar, mostrou-se exaltado e queria agredir o candidato a criminoso. Quase foi preciso agarrar o que viera agarrar outro. Em seguida ao episódio, voltou à tranquilidade habitual. Vê-se que uma atitude e conduta podem muito bem ser defesas exteriores contra disposições interiores contrárias. O que esclarece a situação é o estímulo adequado, que, ferindo ponto fraco, muda o comportamento e revela a realidade interna. Diz a sabedoria popular que as aparências enganam. 3. Projeção. É o mecanismo que leva a pessoa a atribuir a outra ou a qualquer objeto externo um desejo, intenção, sentimento, etc., seu. Por ser ele inaceitável, procura a pessoa, inconscientemente, livrar-se passando para outras ou para coisas. Dizem que os crimes e vícios que identificamos nos demais, os nossos preconceitos contra estranhos e muitas superstições não passam de decorrências da projeção inconsciente de nossos próprios desejos, impulsos. É, portanto, uma inclinação para atribuir a outros ideias, intenções, motivos, defeitos, sentimentos, etc., que, na realidade, procedem de quem fala e que não se podem reconhecer em si mesmo. Há pessoas que criticam nos outros exatamente os pontos fracos do seu caráter. Trata-se de lançar fora as reprovações feitas pela própria consciência moral, quando esta existe, ou apenas de opinar com os materiais de que se dispõe. Pareceria que, em muitos casos, ver-se-ia o indivíduo livre da responsabilidade de seus atos e pensamentos e do conflito entre desejo e dever ou entre a tendência natural e a tendência ética. Graças a tal expediente, muitos ataques assumem a aparência de defesa e numerosas ações egoísticas tomam a feição de altruísmo. Está neste caso a esposa que presenteia o marido com algo que ela própria desejava possuir, atribui o desejo de possuir o objeto ao marido. Temos o indivíduo conhecido pela mão leve que, sem motivo plausível, está sempre acusando outros de ladrão. Políticos e administradores constituem excelente material para tal operação mental, são usuais bodes expiatórios. A pessoa não faz por mal, apenas evacua suas produções mentais indesejáveis sem perceber que realiza um autorretrato. Prática antiga esta, já recomendada no Velho Testamento. Só que aí se usava um bode de verdade de carne e osso, cuja função era carregar o peso da consciência em conflito. Segundo disse, isto teria utilidade porque, atribuindo a outros ideias de culpa ou de carência moral, a pessoa aliviaria a consciência da perturbação induzida por elas. Essa explicação é lógica e corresponde ao que se observa na vida comum, mas não elimina a responsabilidade dos danos causados a outrem, a qual exige cada um enfrentar as consequências do que pratica. Logo, chegada à compreensão, é tratar da autorreforma para que as nossas projeções sejam favoráveis e não gerem reações negativas. No curso da psicose, a projeção faz parte das ideias delirantes e de alucinações. O doente atribui a outrem o que ele sente dentro de si, notam seus defeitos, riem e zombam dele, fazem-lhe acusações. Aí entra também a obsessão. Para nós, termina no distúrbio mental quanto mais desrespeito ao próximo. A projeção em excesso deforma a percepção da realidade, isto é, a capacidade de analisar o mundo exterior fica prejudicada. O sujeito está sempre vendo nos outros o que sente dentro de si. Por exemplo, se é grosseiro e colérico, julga-se constantemente maltratado e ofendido pelos que o cercam. Eis, portanto, a maledicência com base psicológica.
Importantíssima lei moral salta à vista: todo julgamento é um auto-julgamento. Toda vez que uma pessoa define eticamente outra, está pura e simplesmente definindo-se a si mesma, isto é, trazendo para fora o seu mundo íntimo e aplicando sobre o semelhante. A melhor maneira de conhecer alguém consiste em ouvir suas opiniões a respeito de outras pessoas. E a mulher amaziada que chama outras de prostitutas. É o homem bígamo que adverte outro contra a bigamia. É o estudante relapso ou inábil que se declara perseguido pelo professor ou que este não sabe ensinar. O espírito equilibrado não vê inferioridades centímetros ninguém, antes projeta bondade e condescendência. De dentro dele só pode sair o que lá está. Seja o que for. O inseguro, tendo a sensação de suas deficiências, é desconfiado e projeta continuamente o que reveste o fundo do seu espírito. Em suma, o que cada um diz dos outros está dizendo de si mesmo, bom ou mal, conforme sua índole. É bem de notar-se que, sem conhecer os motivos do indivíduo e os fatos da situação, é impossível opinar a respeito de conduta humana, e que praticamente nunca se conhecem as duas coisas juntas. Portanto, o certo é isto: mas seja o vosso falar, sim, sim, não, não, porque tudo o que daqui passa procede do mal. Mateus 5:37, preceito alicerçado no conhecimento da alma humana. 4. Racionalização. É a função autodefensiva que torna capaz a mente de gerar, para seu uso, uma falsa motivação que permita justificar perante a consciência a satisfação de um impulso a qual esta se opõe. É uma espécie de anestesia moral que o indivíduo aplica, inconscientemente, à sua consciência. Por semelhante meio, é fácil arranjar razões que tranquilizem aquela ao mesmo tempo que se obedece aos impulsos. Muitas vezes, o sujeito não percebe o móvel da ação e formula razões que acredita a tenham determinado, mas, estas são posteriores ao fato, embora possam conter parte maior ou menor de verdade. Consegue o ser humano, por este processo, substituir os motivos mais egoístas por motivos de maior valor ético, pondo assim a consciência a salvo da autocrítica e do julgamento alheio, autoproteção psíquica, que, todavia, não abole a responsabilidade. A racionalização permite ao lado inferior da personalidade utilizar todas as sutilezas de um intelecto apurado, pois é mais ativa e fecunda nos indivíduos inteligentes e cultos. Já a projeção e a catatimia são peculiares aos fracos, tímidos e, ou pouco talentosos, razão porque mais em contradiça. O caso mais simples é da raposa da fábula. Não podendo alcançar as uvas maduras, que tanto apreciava, afastou-se proclamando: estão verdes. Depois o do lobo que queria comer o cordeiro à margem do regato em que ambos bebiam, estando a favor da corrente, declarou o lobo que o cordeiro sujava a água. Este demonstrou a impossibilidade do fato por achar-se abaixo dele, mas o lobo não se deu por vencido. Se não foi você, foi seu pai ou seu avô. E, assim, as razões vão aparecendo à medida que se fazem necessárias, sem conexão lógica com a realidade, por comando inconsciente e elaboração consciente. Temos o sujeito que verberava outro por não ir ao dentista a tratar de um dente cariado e, lembrando que possui um na mesma condição, declarou: meu caso é diferente, pois não tive tempo. Há aquele homem sério que explicou suas relações extraconjugais dizendo inocentemente: você sabe, eu não sou santo. Entram aqui os que, com medo de outro que quis brigar, passado o perigo jactam-se, se não me segurassem. Ou se ele não fosse logo embora. A própria psicanálise, muito divulgada, fornece bom exemplo. Pessoas com algumas leituras indigeridas declaram desejar evitar inibições, evitar complexos, querendo, realmente, dizer que pretendem afastar os padrões morais para se entregarem a ações menos dignas, adultério, etc. Outros criam os filhos sem cuidados, escapando a pesados trabalhos, com o fito de não gerar futuros complexos.
Afinal, a arte de desculpar-se perante si mesmo e os semelhantes. Eis como exprime-se Fromm, 1967, a respeito: por mais irracional e imoral que seja uma ação, o homem sente um impulso irresistível de racionalizá-la, isto é, de demonstrar a si mesmo e aos demais que sua ação foi determinada pela razão, pelo consenso comum, ou, pelo menos, pela moralidade convencional. Não tem dificuldade em agir irracionalmente, mas é quase impossível a ele não dar à sua ação a aparência de uma motivação razoável. A intensidade da racionalização cresce em havendo orgulho e desejo de poder, não sendo raro tornar-se perigosa em virtude dos sofismas que faz emitir com visos de verdade. Alcançando o domínio psiquiátrico, ela vem a constituir o núcleo central da paranoia, limitando-se ao tema que absorve a atenção do doente, de acordo com os recursos intelectuais de que dispõe ele. Logo, está continuamente a justificar-se com razões éticas e estéticas. Não é à toa que muitas pessoas orgulhosas e inteligentes exibem reações paranoides por meio de suas constantes autojustificativas racionalidades. 5. Catatimia. H. W. Mayer aplicou tal designação à transformação que os conteúdos psíquicos sofrem sob influência dos fatores afetivos. Consiste na ação que as tendências afetivas exercem sobre a percepção da realidade. Tem ela o efeito de deformar as percepções e as vivências na direção assinalada pela atitude de reação predominante na pessoa. Adquire-se, portanto, uma visão falsa das coisas que nos são importantes. A atuação da catatimia é tanto mais evidente quanto mais intensa seja a tendência afetiva que a põe em função. A ansiedade, o ódio, o temor, etc., transfiguram o objeto, a imagem e as relações entre os fenômenos, deformando a realidade exterior. Daí podem surgir novas razões para angustiar-se, odiar, temer, suspeitar, etc. Logo, é muito manifesta quando a pessoa está sob a ação das emoções primárias. Segue-se disso que o sujeito emocionado é a pior testemunha de qualquer situação emocionante, vê tudo com tintas de dimensões diferentes das reais. O medo distorce a realidade externa e aumenta os perigos, bem como torna maiores os sintomas em muitos doentes. Era um cachorro deste tamanho. O descritor abre os braços. A raia não tinha mais tamanho. Vomitei a noite inteira. Pus o estômago pela boca. Quase morri de dor, etc. A cólera faz exagerar as qualidades negativas ou prejudiciais. Aquele sujeito não vale nada. A comida estava envenenada, etc. O afeto é mais deformador ainda. Quem não conhece a história da coruja que proclamou a suprema beleza dos filhotes, levando a águia a comê-los? Infere-se que a catatimia favorece o ajustamento da realidade à mente individual. Qualquer criança feia é a mais bela para a mãe. Coruja. Se concilia a pessoa consigo mesma, adaptando o mundo externo às suas conveniências. Por outro lado, afasta da realidade objetiva, dando origem a conflitos com as opiniões alheias, cujo processo catatímico tem outras dimensões. No caso concreto, foi o que se deu com a coruja. A águia, informada sobre a grande beleza das corujinhas, comeu os primeiros monstrengos que encontrou, sem poder imaginar que eram justamente as crias da coruja. Por aqui compreende-se que a catatimia pode se encaminhar para situações patológicas. Nota-se ainda que os mecanismos anteriores dependem dela, pois contém elementos de uma percepção distorcida. É razoável considerar que certo grau de catatimia esteja sempre por trás do pensamento criador, porquanto não há como livrá-lo da influência afetiva do seu autor. Antes é comum que se apresente impregnado de razões pessoais que conduzem a pontos de vista unilaterais e mesmo absurdos. Não é por outro motivo que os escritores que tratam da imortalidade da alma não se interessam pelas demonstrações experimentais existentes. Preferem discorrer com base nas velhas e anacrônicas especulações medievais, tornadas muito queridas pelo hábito. Se pudessem escapar ao sentimento e usar de preferência a razão,
adotariam certamente atitude racional. Dá-se que a afetividade interfere com o emprego do intelecto no campo em que ela domina e determina o modo de encarar as coisas. Outros mecanismos de defesa denotam escassa importância. Todos esses mecanismos de compensação inconsciente das fraquezas